Oi, loucos por Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso canal para estudarmos a Palavra de Deus nessa terça-feira. Estou muito feliz que você está aqui comigo e hoje estamos começando a estudar 1 Coríntios. Já estamos em 1 Coríntios. Quem sabe você vai dizer assim, Lucinho, eu perdi várias aulas para trás. Assista e depois você vai acompanhando a gente até 1 Coríntios, né? Assiste a aula de hoje de Coríntios e continua com a gente, depois você pega lá de trás. Mas é muito importante a gente estudar a Bíblia junto. Lembrando que as aulas são todas segundas, terças e quartas, às 19 horas, no meu canal do YouTube, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Por isso, se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se agora para você ter acesso a esse conteúdo exclusivo que passou e que virá também. Vem comigo então, 1 Coríntios, nós vamos estudar o capítulo 1. Paulo começa dizendo assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então, Paulo, com o irmão Sóstenes, ele já começa dizendo que quem chamou ele para ser apóstolo foi Cristo Jesus. Aí ele diz, agora o endereço, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então Paulo está dizendo, a vocês coríntios, né, que são santificados aí, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está cumprimentando a igreja de Corinto, igreja essa que ele mesmo fundou. Não é o caso de Roma, que a gente acabou de estudar a carta de Romanos, não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Agora vem a gratidão de Paulo, olha, verso de número 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo está dizendo, vocês são uma igreja bacana demais. Vocês estão buscando, vocês têm todos os dons espirituais. E aí ele diz assim, Deus vai manter vocês firmes até o fim. Ele vai manter vocês irrepreensíveis até o dia de Jesus, até a vinda de Jesus. E Deus é fiel, e ele nos chamou, e ele vai nos manter. Quero que você saiba essa verdade. Deus chamou você, Deus é que vai manter você. Você não entrega a vida para Jesus e tem que sozinho manter sua salvação, não. Quem te mantém salvo é o Senhor. A nossa função é dizer sim para aquilo que ele nos diz, né? É seguir o caminho dele. Mas é ele que nos mantém de pé. Porque se for a nossa força, nós não damos conta. Então, os elogios que Paulo tinha para fazer, a igreja de Corinto, acabaram. Né? A carta é grande, mas Paulo agora começa a tratar dos problemas. Sabe o que eu amo em Corinto? Você vai ver aqui o tanto de problema que essa igreja tinha. E mesmo assim, era uma igreja que Paulo amava. Amava. Então, o que significa isso, gente? Não devemos ficar tão focados. A minha igreja tem muito problema. Se as igrejas primitivas que Paulo fundou tinham problemas seríssimos, por que as nossas igrejas hoje não vão ter lutas, não vão ter dificuldades? É justificativa para a gente aceitar os problemas sem querer consertar? Não. Mas eu quero que você perceba aqui em Coríntios que praticamente cada capítulo Paulo está resolvendo um problemão lá da igreja de Corinto. E isso não significa que eles eram menos crentes do que os outros. Tá? Vamos começar então aqui agora com o problema das divisões. Verso 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam,
para que não hajam divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então Paulo começa a falar, gente, vamos começar a pensar e a falar a mesma coisa, por favor? Vamos fazer uma unidade no nosso discurso? Verso 11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Paulo dá o nome do X9. Paulo fala, ó, o pessoal lá da casa de Cloe me falou que a igreja de Corinto aí, vocês estão cheios de divisões. Né? Com isso eu quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e ainda outro, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei mais alguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então vamos lá, o primeiro problema. Na igreja de Corinto tinha um grupinho que dizia, eu pertenço a Paulo. Ah, eu sou de Pedro. Pedro é mais crente. Ah, não, eu gosto do pregador Apolo. Ah, não, eu curto mais Cristo. Ah, eu curto mais... A gente vê isso hoje, desse jeito, nas nossas igrejas. A gente vê isso com relação ao louvor. A gente vê isso com relação à pregação. Eu não estou falando que você não pode ter um pregador ou uma banda que você goste mais. Mas quando você forma grupinhos e panelinhas, Paulo estava combatendo a divisão que estava havendo dentro da igreja de Corinto. E Paulo estava dizendo, gente, por acaso Cristo foi dividido? Que história é essa que vocês estão vivendo aí? Vocês estão doidos? Né? Aí ele lembra, eu só batizei um pouquinho de gente aí. Então ninguém aí pode falar que foi batizado em meu nome. Até porque eu não fui enviado para batizar. Mas eu fui enviado para pregar o evangelho. Então Paulo está dizendo que batizar é só uma consequência do povo crer. E não a função principal que ele exercia. Verso 18. Pois a mensagem da cruz, agora eu gosto, ó. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, a pregação a mensagem da cruz é coisa de doido. O sangue de um escravo judeu lá do passado vai perdoar nossos pecados hoje? Isso é loucura o evangelho, né? Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Verso 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Então Paulo está dizendo, os filósofos, os pensadores, gente inteligente, cadê a sabedoria de vocês? Por acaso Deus não usou Jesus exatamente para transformar a sabedoria de vocês em coisa louca? Verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Né? Já que o mundo não quis Deus, Deus resolveu salvar os que creram através da loucura da pregação. Gente, fazer isso que eu estou fazendo aqui é uma loucura. Pregar, ensinar a palavra, é uma loucura. Porque isso que eu ensino aqui, que a gente está ensinando aqui, a palavra de Deus, vai totalmente contra o que o mundo ensina. Totalmente contra. Mas Deus salva os crentes mediante a loucura da pregação. Verso 22. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Em outras palavras, Paulo está dizendo, nem os gentios, nem os judeus vão ganhar o que querem. Nós estamos anunciando Jesus, né? E Jesus é escândalo, tanto para um grupo quanto para o outro. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus
e a sabedoria de Deus. Se você creu em Jesus, Cristo é o poder de Deus para você e a sabedoria de Deus. Aí vem, verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Gente, é lógico que não existe loucura de Deus, é lógico que não existe fraqueza de Deus. Isso são formas do apóstolo Paulo expressar como Deus está tão infinitamente superior a nós, ok? O uso de linguagem, a apropriação de linguagem humana para se referir a Deus. Verso 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Então Paulo está dizendo, ei, crentes de Corinto, lembra aí no início da igreja como é que era? Não tinha quase ninguém com dinheiro, quase ninguém formado na faculdade. Vocês eram tudo gente simples. Gente simples. Aí ele fala no verso 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Em outras palavras, Deus pegou o povinho, entre aspas, o povo simples, exatamente para ser envergonhar os sábios, né? Ele pegou aquilo que é fraqueza para envergonhar os fortes. A forma como Deus escolheu agir. Deus não escolheu pegar os ricos, os poderosos para levar o evangelho. Ele resolveu usar a gente simples. Verso 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Deus escolheu, gente, as coisas mais simples e as pessoas mais simples para trazer o reino dele para essa terra, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ou seja, ninguém vai poder bater no peito e falar assim, eu sou pregador, eu fiz, porque Deus me usou. Não, era todo mundo gente simples, que Deus usou, né? Verso 30, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quero chamar a sua atenção para esse último verso, que diz assim, ó, é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, nós só estamos em Jesus porque Deus nos trouxe até Cristo. Qual a grande lição que a gente tira aqui do primeiro capítulo de 1 Coríntios? Uma igreja pode ter todos os dons, pode ser muito elogiada, mas pode ter muitos problemas, muitas divisões. E o apóstolo vai ter que trabalhar cada problema desse. Você vai ver, capítulo por capítulo tem um problema nessa igreja que ele vai ter que trabalhar. Ou seja, se tem defeitos na sua igreja, se tem defeitos na sua vida, não desanime. Ainda somos de Jesus e ele está trabalhando em nós. Pai, eu abençoo cada vida que assistiu e estudou o 1 Coríntios comigo. Que a tua bênção venha sobre cada um de nós e que neste novo livro que começamos hoje, possamos ver verdades profundas da tua palavra. Eu abençoo cada uma, no nome de Jesus. Amém? Se você foi abençoado pela aula de hoje, comente aqui embaixo, coloque aqui algum comentário pra gente, né? Pra gente saber aí o que é que você achou, o que é que você recebeu, ok? Quero que você se lembre que as aulas são todas segundas, terças e quartas e às 19 horas. Mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então, se você ainda não é membro do canal, torne-se para você ter acesso às aulas que passaram e às aulas que virão. Também quero que você entre na minha loja virtual, Loja do Lucinho, para adquirir esses livros bacanas aqui, Uma Vida com Propósitos. Livro simplesmente fantástico esse livro. Tem este diário de oração para mulher, maravilhoso, com devocionais diários para as mulheres. A Lei, a Moral e o Divórcio, melhor livro que eu já li sobre o assunto divórcio. Tem este livro, O Pão Diário para Jovens, é o devocional para a juventude. Tem esse livro, Loucos pelo Espírito Santo, que é um livro que estuda a terceira pessoa da Trindade. E por último tem Loucos por Jesus, volume 1, que são 60 histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé. Todos esses livros estão na loja do Lucinho.com.br. Lá também tem muitas bíblias, muitas camisetas,
muitas pulseirinhas, né? Vestidos, e nas compras acima de R$ 170, o frete é grátis para todo o Brasil. Entre lá hoje e faça sua compra. Por último, quero te convidar a vir para Israel com a gente. Temos 2 caravanas em 2024. Eu quero que você entre lá no site viagemcomlucinho.com.br, se inscreva e venha conosco fazer a viagem mais top da sua vida. Fica ligado na aula de amanhã. Que Deus te abençoe e seja louco por Jesus.